No livro do profeta Jeremias, Deus repreende o povo de Judá. Eles haviam se voltado para uma figura chamada Rainha dos Céus, oferecendo incenso e sacrifícios a ela. Quem era essa figura? Por que sua adoração despertava tanta ira divina? Por séculos, essas referências pareceram apenas advertências morais. Hoje a arqueologia começa a revelar o rosto concreto por trás dessas palavras e mostra que a batalha contra a idolatria foi real e multifacetada. Desde o início, a aliança de Deus com Israel exigia adoração exclusiva. Em Deuteronômio, a ordem é clara: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. O Senhor se apresenta como um Deus zeloso, que não divide sua glória com ídolos de madeira ou pedra. Essa exigência foi um pilar da vida israelita e também o ponto central de conflito quando culturas vizinhas ofereceram alternativas sedutoras. Ao entrar em Canaã, Israel encontrou um mundo politeísta. No panteão cananeu, o Deus Supremo El tinha uma consorte, Atirat, conhecida no hebraico bíblico como Azerá. Ela era venerada como deusa mãe, ligada à fertilidade, à vida e ao mar. Seu símbolo mais comum era a árvore sagrada, e em muitas comunidades, o poste de madeira chamado Asherá. Para sociedades agrícolas, a promessa de terra fértil, rebanhos fecundos e filhos era irresistível, e Asherá oferecia exatamente isso. Textos ugaríticos descrevem Atirat como senhora do mar e mãe de muitos deuses. A iconografia mostra árvores e símbolos de fertilidade. Aos poucos, esses símbolos e rituais passaram a aparecer em áreas israelitas, tornando o sincretismo uma realidade tangível. O culto a Azerá incluía práticas variadas e, para nós hoje, por vezes chocantes. Entre as formas de adoração registradas por estudiosos estão a instalação de postes de madeira e bosques sagrados nas colinas e locais altos, os chamados high places, a queima de incenso e libações de vinho e óleo na base do poste, ofertas de pães cerimoniais, por vezes em formato de lua, e ritos de fertilidade que incluíam encenações de união divina. Em certos contextos, esses ritos envolveram comportamento sexual cerimonial ou prostituição cultual, atos destinados a garantir a fecundidade da terra e do povo. Para um povo agrícola, tudo isso parecia trazer resultados imediatos, e essa eficácia aparente ajuda a explicar por que o sincretismo entrou até no próprio culto israelita. Por muito tempo, as menções bíblicas a Aserá pareceram literárias, mas a arqueologia mostrou que a ameaça era concreta. Em centenas de casas israelitas foram encontradas estatuetas femininas, as chamadas Judean Pillar Figurines, possivelmente representações populares da deusa. No deserto, em Kuntilet, Ajrud, jarros pintados trazem inscrições surpreendentes, bênçãos que mencionam IWH de Samaria e sua Aserá. Em Khirbet el-Kom, perto de Hebron, há inscrições votivas que invocam IWH e sua Azerá. No santuário de Arad, existem sinais de práticas religiosas mistas, e em lares comuns foram achadas figurinas que sugerem devoção a uma divindade feminina. Tudo isso confirma: a idolatria não era apenas rumor, era adoração prática, difundida e, em alguns casos, sistematicamente integrada à vida religiosa. Diante dessa apostasia, Deus suscitou líderes fiéis. O rei Josias é o exemplo mais dramático. Ao encontrar o livro da lei, ele percebeu o quanto o povo havia se afastado. Determinado, promoveu uma reforma radical. Removeu do templo utensílios dedicados a Baal e a Azerá. Derrubou postes ídolos, destruiu casas de prostituição cultual e purificou o culto do Senhor. Os relatos em 2 Reis e 2 Crônicas enfatizam que Josias não apenas ordenou a retirada das imagens, ele eliminou os lugares e práticas associadas aos ritos de fertilidade, uma ação tanto religiosa quanto política destinada a restaurar a aliança com Yahvé. É importante esclarecer algo que gera confusão. Por trás dos textos e dos jarros que mencionam Igad-Dababa e sua Azerá, há evidências de sincretismo humano,
não de uma doutrina legítima. A ideia de que Yahweh teria uma consorte oficial decorre de práticas locais onde israelitas tentaram integrar a deusa antiga ao culto nacional. As Escrituras não apresentam o Deus de Israel como uma consorte legítima. Ao contrário, condenam esse tipo de mescla religiosa como apostasia. O rótulo de esposa de Deus foi mais um reflexo de práticas sincréticas e da imaginação religiosa popular do que uma verdade teológica. O estudo conjunto da Bíblia e da arqueologia nos dá uma imagem mais completa. Aserá originou-se no mundo cananeu como Atirat, foi cultuada com postes e bosques, teve ritos de libação e, em alguns contextos, práticas sexuais cerimoniais. E em Israel, seu culto se infiltrou até em lares e santuários, às vezes acompanhado de inscrições que misturavam nomes sagrados. A reação de líderes como Josias mostra a gravidade desse problema e a necessidade de preservar a pureza da aliança. A lição para hoje permanece clara. A adoração verdadeira é exclusivamente dirigida ao Senhor. Tudo que usurpa o lugar de Deus, por mais atraente ou ineficaz que pareça, é um ídolo que corrói a fé e a comunidade. A história de Aserá é um convite ao discernimento. Conhecer a arqueologia e as Escrituras nos ajuda a entender as tentações do passado para resistirmos às do presente. Deixe nos comentários qual descoberta arqueológica mais te surpreendeu. E que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo estudo.